Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 28 de novembro, aí vamos meditar na palavra de Deus, testemunhando aos eruditos, Nicodemos, esse é o título. Bom, a Bíblia descreve aí como um dos principais dos judeus, lá em João 3, verso 1, a Nicodemos. Jesus se referiu a ele como o mestre de Israel, João 3, verso 10. Ele tinha uma boa compreensão da Bíblia e fome espiritual do Senhor. Da perspectiva aí humana, ele parecia um seguidor de Deus, pois guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado. Ele era poderoso e rico, muitos consideravam isso como um sinal de que Deus o havia abençoado. No entanto, essas condições não passavam de aparência superficial. A lição pede para a gente meditar em João 3, versos 1 a 12. Nós vemos nessa história como Jesus ali abordou as necessidades espirituais de Nicodemos, né? Com firmeza, mas também com amor. Nicodemos vai visitar Jesus e, ao chegar lá, reconhece a ele como um mestre, né? Vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3, verso 2 fala sobre isso, né? E aí Jesus fala o seguinte, lá em João capítulo 3, verso 3. Em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos ficou, como pode alguém nascer de novo sendo velho, né? E aí Jesus ele continua, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E aí Jesus responde, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos, ele, apesar de guardar os mandamentos, né, de Deus, ele tinha uma necessidade espiritual, ele não entendia, não compreendia totalmente, né, algumas situações e que Jesus ali abordou, como nós vimos aqui, né, e nós vemos a compreensão dele de nascer de novo da água do Espírito, é você entregar a sua vida totalmente a Jesus, né, ser batizado, né, para que o Espírito Santo atue na sua vida. E Nicodemos ali não tinha essa compreensão totalmente, apesar de ser ali, né, guardar todos os mandamentos de Deus, né. Então nós vimos aí que Nicodemos foi Jesus, ele tentou ali manter as aparências, a sua condição atual, mas Deus conhecia aí o seu coração, da mesma forma que ele conhece, né, o coração e as necessidades de todos os ricos e poderosos, independente da sua origem. Então Nicodemos foi a Jesus porque os ensinos do mestre o tinham convencido. Seu orgulho o impediu de confessar abertamente que Jesus como Senhor, mas aquela noite ele foi transformado para sempre. Mas depois de estar convencido de que Jesus foi enviado por Deus, ele ainda não assumia publicamente que era um seguidor de Cristo Jesus. Então nós vimos aí que Nicodemos, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, como nós vimos nas Escrituras, né, ele era um líder, ele respeitado, ele guardava aí os mandamentos de Deus, né? Mas ele tinha sede de Deus, né? Mas ele também tinha necessidades espirituais que precisavam ser abordadas, né? E com certeza sanadas, né? Então ele foi até Jesus. Deus conhecia, como nós falamos, o seu coração, e Jesus sim abordou as suas necessidades com amor e firmeza para que ele pudesse entender, compreender, e como nós vimos, né, ele ficou convencido, né, de que Jesus foi realmente enviado por Deus, né, e ali ele
como fala a própria lição, né? Ele foi transformado para sempre através dessa visita que ele fez ao Mestre Jesus. Não é isso? A lição pede para a gente ler também João 7, 43 a 52 e João 19, 39. Nós vimos aí que os guardas voltaram sem Jesus, eles foram prender Jesus, né, amando aí dos sacerdotes, né, mas eles voltaram e vieram à presença aí dos fariseus e os sacerdotes e eles perguntaram para ele, para os guardas, por que eles não tinham trazido a Jesus. E eles responderam: jamais alguém falou como este homem. E aí eles replicaram, né, os sacerdotes, eles falaram, pois os fariseus, replicaram-lhes, pois os fariseus, né, será que também vós fostes enganados? Ou seja, os guardas foram enganados pelo Jesus? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Eles perguntaram para o guarda. E mal sabia que Nicodemos era um seguidor dele, mas ele não tinha aberto aí publicamente isso. E aí Nicodemos faz aí uma pergunta: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber como ele fez? E aí respondeu eles, né? Dá-se-á acaso de que também tu és da Galileia? Fiz uma pergunta, né? E aí depois eles falam: examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E aí cada um foi para a sua casa. Então nós vemos aí que Nicodemos tentou aí e buscou aí proteger Jesus. E nós vemos lá em João 19, 39 que após a morte de Jesus, José de Arimateia foi pedir lá o corpo de Jesus para sepultar, e Nicodemos foi e levou mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus. Então Nicodemos tinha tido aí claramente, tinha sido impactado por Jesus, tanto que procurou protegê-lo, como nós vimos aí, quando Jesus estava vivo, e em seguida o honrou na sua morte, como nós falamos. E sem dúvida o Senhor havia alcançado a Nicodemos, que apesar de seu conhecimento e sabedoria, tinha uma grande necessidade do Salvador, assim como cada um de nós temos. Então, apesar de nós sermos adoradores do Senhor, estudarmos a palavra de Deus, seguirmos aí e guardarmos aí, seguirmos a Jesus e guardarmos aí todos os seus mandamentos, às vezes também temos uma necessidade espiritual, que precisamos buscar, né, sanar essa parte espiritual que efetivamente possamos ter. Não é isso? Assim como Nicodemos, apesar de guardar os mandamentos, né, de Deus, ele tinha aí uma necessidade espiritual que foi abordada aí por Jesus com amor e firmeza, que o converteu verdadeiramente, né? Às vezes nós precisamos realmente orar, clamar ao Senhor e pedir que o Senhor, né, realmente nos mostre que necessidade cada um de nós às vezes podemos ter, né, para que possamos sanar, Jesus possa vir a falar com você através do Espírito Santo de Deus e sanar essa parte aí espiritual que precisa ser sanada. Assim como Jesus, né, abordou Nicodemos, que ele também possa, através do Espírito Santo de Deus, falar contigo, né, e mostrar para você a verdade, para que você reconheça a Jesus
e se converta verdadeiramente a Cristo Jesus, né, na sua verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma terça-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.